Gente, essa série, então, a gente expôs aqui as características do fruto do Espírito. Uma videira, ela não se esforça para dar uva. A videira ela dá uva porque é o fruto dela, a natureza dela é essa. E o que essa série mostra a partir do texto de Gálatas 5:22 é que aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, precisa naturalmente dar evidências de que ele é um cristão. O fruto do Espírito tem que ser uma coisa evidente nele, tanto quanto a uva é um fruto evidente de uma videira, é um fruto que está ali presente. Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio são descritas por Paulo como coisas naturais para quem está ligado à videira, como o ramo dessa videira que é Cristo. E a gente então precisa naturalmente entender isso e assimilar isso na nossa vida e não se conformar com um padrão menor do que esse, porque Cristo era assim e nós somos discípulos dele. A palavra fruto, ela aparece mais de 40 vezes no Novo Testamento. E aí a gente vê um título desse, né? Vidas produtivas, remete a gente àquela ideia empresarial de produtividade, de ter o máximo desempenho com o mínimo de recursos, não é? De cumprir metas, para você ter o seu valor de algum modo atrelado ao quanto você produz. Se você não produz muito, você é tirado. Mas o sentido bíblico é diferente disso. Nessas mais de 40 vezes em que a palavra fruto aparece, ela aparece com 3 sentidos. Um deles é o mais óbvio, que é o sentido agrícola, não é? Do fruto da terra, das frutas que a gente come, fruto natural. O segundo sentido é o fruto do ventre, que é o bebê que nasce. E o terceiro sentido é o fruto espiritual, que é o caráter de Cristo, é sobre o qual Paulo está falando aqui. E Jesus, então, que viveu nesse contexto agrário da Palestina do primeiro século, faz uma relação desse fruto natural com o fruto que a gente tem que dar na nossa vida espiritual. E ele se compara a um pé de uvas, ele se compara a uma videira, e ele pega pesado fazendo uma advertência para nós. Ele diz o seguinte lá em João 15, verso 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então Jesus estabelece aqui 2 tipos de ramo da videira, que é ele. Ele é a videira, ele é essa árvore principal que leva a sua seiva, a sua vida para esses ramos que estão ligados nele, nós que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo. E ele diz o seguinte: olha, tem 2 tipos de ramos. O ramo que não dá fruto é o primeiro deles. E o ramo que não dá fruto, ele falou, meu pai corta. Meu pai é o agricultor. Ele simplesmente não aceita, ligada a essa videira, um ramo que não dá fruto. Não é uma coisa natural, não é normal. Aqueles que não se sentem desafiados pela missão, que não acreditam que devem investir suas vidas nesse projeto, mas que acreditam que a missão da igreja gira em torno deles mesmos. E essas pessoas, por não darem frutos, vão se arrastando espiritualmente, ensimesmadas, cismadas consigo mesmo, com a ideia de que elas são o centro em torno do que tudo tem que girar, não entenderam que estão aqui para ser servos, para frutificar, para trazer sabor ao mundo sem sabor, para ser luz no meio das trevas, e elas então ficam desmotivadas para ler a Bíblia, para ir à igreja, para viver em comunhão. São pessoas que não dão fruto. E ele está falando, olha, essas pessoas acabam sendo cortadas e lançadas de fora. Isso aqui é um comportamento muito perigoso. Eu já vi muita gente vir para mim e falar, Jesus, eu estou meio desanimado, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de ler a Bíblia, de orar. Parece que esfriei na fé de uma forma que eu não estou conseguindo voltar mais. E isso é um sinal muito grave. Não pode ser assim, de vez em quando é assim mesmo, a vida cristã tem altos e baixos. Não! Isso é uma sirene, um sinal de alerta, uma sirene muito grave, que a gente precisa se deixar sacudir por Deus e falar, cara, está errado, o que é isso?
E aí Jesus fala de um outro tipo de ramo ligado à videira, que é o ramo que dá fruto. Só que o ramo que dá fruto, ele fala assim, olha, esse ramo, ele vai ser podado. O ramo que dá fruto é o que eu espero que seja cada um que está presente aqui nessa noite. Dá fruto, mas ele de vez em quando precisa de uma poda. Há certas coisas que são demandadas dele, porque para que esse ramo venha frutificar mais, existem certos excessos de coisas boas que estão ali, mas que precisam de certos cortes, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E ele diz assim, olha, no verso 8 do capítulo 15 de João, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Os meus discípulos são gente que dá muito fruto e meu Pai é glorificado na vida dele, meu Pai se alegra com ele. E nós não somos reconhecidos como discípulos de Jesus se a gente não está glorificando o Pai. É isso que ele está falando. A gente foi escolhido e separado para dar frutos para Deus, é isso que Jesus está falando. E ele, pulando agora para o verso 16, diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. O que Jesus está sacudindo a gente assim pelo ombro e dizendo é, olha, eu não vim cumprir essa missão, eu não estou indo ser crucificado, eu não estou morrendo, eu não estou preparando o Pentecostes, eu não estou derramando meu Espírito sobre toda a carne, para vocês viverem uma vida morta, infrutífera, irrelevante, que é trevas no meio das trevas. Não é para isso, não foi para isso que eu vim. Ele está falando, não, vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu não escolhi vocês para vocês ficarem, ai, que igreja agradável, que igreja legal, que ambiente confortável. Não, eu escolhi vocês para vocês darem fruto, para vocês fazerem a diferença. Então, se frutificar é algo tão sério para Deus, como é que a gente pode se preparar para dar mais frutos? Essa é a pergunta que a gente quer responder aqui, e aí a gente vê na Bíblia algumas orientações sobre a gente procurar frutificar mais para Deus. A primeira delas é cultive raízes. E aí eu vou ler um texto que está lá em Jeremias, capítulo 17, quem quiser aí acompanhar e abrir, versos 7 e 8. O profeta Jeremias diz o seguinte, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Está falando, olha, o homem que teme ao Senhor é um bendito. O homem cuja confiança está no Senhor, o homem que anda com Deus, ele é como uma árvore que foi plantada junto de um rio, de modo que as suas raízes, elas crescem em direção ao lugar mais umedecido, ao lugar onde elas vão buscar nutrientes, onde elas vão ser abastecidas de água para que elas permaneçam vivas. O homem que teme ao Senhor é essa pessoa que sabe em que lugar essa pessoa deve fincar as suas raízes. Ela sabe onde ela deve fincar as raízes para cultivar. Talvez alguns de vocês saibam disso, mas a nação de Israel ela é 65% de clima desértico. E óbvio que é um solo que pode ser até nutritivo para as plantas, mas não tem água, né, para manter essas plantas então hidratadas. E aí, o que o governo de Israel desenvolveu um tempo atrás? Um sistema chamado sistema de gotejamento. Eles espalham mangueiras nos lugares que eles querem que cresça as plantas, enfim, e mantém esse solo sempre umedecido, de forma bem contida, sem desperdício de água. E onde tem o sistema de gotejamento, você vê a vida brotar, porque ali existe a água chegando. Mas nesse tempo aqui não era assim. Nesse tempo aqui o sistema de gotejamento era o sistema onde tinha um rio, do lado desse rio tinha vida nas suas margens. As árvores cresciam, as árvores davam fruto,
E as comunidades se estabeleciam sempre em torno dos rios nessa região, por causa desse clima desértico. Por onde o rio passava, havia margens às suas águas. E aí, a pergunta é: onde você tem fincado suas raízes? O que seria cultivar nossas raízes espirituais, não é? Seria a gente estar em lugares, por exemplo, onde Deus é adorado. Isso é fincar. Eu vou fincar minhas raízes num lugar onde Deus é honrado, num lugar onde a palavra de Deus é desejada, é estudada, é meditada, é encarnada. Eu vou estar num lugar onde as pessoas me inspiram a uma vida de oração. Eu vou estar num lugar onde as pessoas se encorajam umas às outras a viverem uma vida que agrada a Deus. Eu vou fincar minhas raízes na minha célula, no meu discipulado. Eu vou participar de fim de semana de treinamento. Eu vou participar de Braille. Eu vou me dedicar a um serviço no reino de Deus. Eu quero entender que eu tenho uma missão. Eu estou aqui para ser útil. Eu estou aqui para frutificar. Eu vou estar perto desse rio. Eu vou estar onde Deus é buscado, onde a verdadeira vida está fluindo. É lá que eu quero fincar minhas raízes. A gente esteve agora, algumas semanas atrás, no Monte Sinai, e ali a gente pôde testemunhar, que é um monte de pedra, é um lugar que não tem vida nenhuma. Imagina um lugar no meio do deserto, aí tem uma montanha gigante, toda de pedra, e por onde a gente passa, a gente está pisando em pedra, e você vê uma vegetação rasteira quase morrendo. Então não é um lugar que por si só inspira a vida, mas foi nesse lugar que Deus apareceu a Moisés numa sarça ardendo e disse assim: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E aí alguns podem entender assim: então eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, porque lá, segundo Deus, é a terra santa. Mas se você analisar essa passagem à luz de todo o restante da Bíblia, o que você descobre? Que o que fez aquela terra, naquele momento, ser terra santa, não foi aquele monte, mas foi a presença de Deus que estava se manifestando diante de Moisés. Esse lugar aqui, no momento em que a presença de Deus está se manifestando, em que o povo dele está adorando a Deus, é terra santa. O lugar onde a gente está fincando nossas raízes, o lugar onde a água está fluindo, onde a vida de Deus está correndo, onde existe gente sedenta por Deus. Esse lugar é terra santa. E aí sabe o que acontece quando a gente finca a raiz no lugar certo? Acontece a mesma coisa que acontece com a bananeira. O Rick Warren, no livro, usa essa ilustração. Ele fala: a bananeira é uma planta praticamente indestrutível. Tem bananeiras que depois de um incêndio ali naquele lugar, a bananeira foi totalmente consumida e de repente um broto começa a nascer. Por quê? Porque ela tem raízes muito profundas. Porque as raízes dela estão muito bem fundamentadas. Ele usa também o exemplo das gigantescas sequoias, que muitas vezes podadas ou destruídas e queimadas na Califórnia, elas continuam vivas, elas não são destruídas, não só porque elas são grandes do lado de fora e espessas, mas porque elas têm raízes muito profundas. E é isso que acontece com gente que está fincando as raízes no lugar certo. As lutas vão vir, as tentações vão vir, os vacilos, os erros, a gente vai cometer. Só que quando a raiz é profunda, a gente pode vacilar e a gente vai falar: não, Senhor, igual Davi, caía e caía feio, mas como já se disse, caía de joelhos. Ele caía, mas ele caía de joelhos, já caía rasgando o coração. No caso de Betseba, especialmente, Natã teve que confrontar ele, não é? Mas por que Natã confrontou ele? Porque ele ouvia Natã. Se ele fosse um rei soberbo, ele sai para lá, profeta. Você não é nada, eu sou o rei aqui. Mas ele ouvia Natã porque ele tinha as raízes fincadas em Deus, porque a palavra de Deus era reverenciada por ele, porque ele temia Deus, e ele aceitou a repreensão do profeta, e ele se humilhou diante de Deus. O filho dele, Salomão, depois escreveria no Provérbios 12:3: a raiz dos justos não será removida. A raiz daqueles que têm se colocado diante de Deus. Você se considera enraizado em Jesus? Você se considera enraizado no lugar certo?
esteja sempre nos lugares onde a presença de Deus é buscada. Não esqueça isso. Então, essa é a primeira chave para uma vida frutífera, cheia do Espírito Santo. A segunda dica que a Bíblia dá para a gente é: elimine as ervas daninhas. E aí, o que são ervas daninhas, né? São ervas que danificam, que causam dano. E são ervas que crescem junto com alguma planta que é importante. Por exemplo, Jesus falou do joio, não é? O que é o joio? É um tipo de planta parecida com o trigo que cresce junto com o trigo. E o joio atrapalha o trigo. E como o joio, existem outros tipos de ervas daninhas e diversas que não dão fruto, não são bonitas, não têm utilidade e que sugam nutrientes de plantas que são frutíferas e são importantes. E muitas vezes a gente também tem ervas daninhas que estão sufocando o nosso crescimento espiritual, que estão atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Parábola do semeador, um dos tipos de semeadura que Jesus fala é daquelas sementes que caíram entre espinhos. E ele fala assim: os que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Não amadurecem porque foram semeadas entre ervas daninhas, entre espinhos, e esses espinhos sufocaram essas pessoas. E essas pessoas, então, segundo Jesus, são minadas por preocupações da vida, por riquezas e por prazeres da vida. Ele coloca aqui 3 coisas importantes que minam a vida espiritual dessas pessoas e atrapalham o amadurecimento delas. Traduzindo para os nossos dias, quais seriam possíveis ervas daninhas? Para além dessas, óbvio que Jesus colocou aqui, que podem sim atrapalhar se elas estiverem no lugar errado. A primeira erva daninha é uma erva que pode causar alucinação, né? Uma cannabis sativa, é uma erva daninha. É porque eu não podia perder essa piada. Então, é uma erva daninha. Só que, na verdade, tem ervas daninhas que são mais destrutivas que a cannabis, não é? Ansiedade, por exemplo, é uma coisa terrível. E hoje a gente está vivendo um surto de depressão no mundo que tem muito a ver com ansiedade. Pessoas muito ansiosas, muitas vezes, têm o seu amadurecimento tolhido. A sua confiança em Deus é minada pela sua própria ansiedade. Ela quer controlar a própria vida. Só que o Evangelho não ensina a gente a controlar a nossa vida, ele ensina a gente a se deixar controlar por Deus, a descansar em Deus, a entregar a Ele toda a nossa ansiedade, a viver uma vida de oração, de confiança, de entrega. Cuidado, porque a ansiedade é aquela sensação de que eu estou no controle, de que eu posso. E aí, quando eu percebo que a coisa fugiu ao controle, eu começo a ficar sufocado. Hábitos ruins que a gente pode alimentar, que às vezes estão minando a gente, estão distanciando a gente de Deus. Tem gente que fica viciado em jogo, né? Um amigo meu uma vez falou assim: Jonas, não tem nada a ver com esse negócio de RPG, vicia. Claro que não vicia, eu jogo esse troço há 5 anos. Se viciasse, eu saberia, né? É mais ou menos esse tipo de incoerência. Pô, jogo videogame 5 horas por dia, como é que videogame vicia? Não tem nada a ver, eu tenho experiência nesse negócio, né? Jogos, redes sociais, Instagram, séries, coisas que em si mesmas não são mais, mas que podem estar drenando nossa energia, podem estar ocupando um tempo. Esses dias eu abri meu Instagram lá, verificar a atividade, o tempo de atividade, 1h15. Eu estou gastando 1h15 por dia em média com o Instagram, é possível. Eu não posso estar fazendo isso, porque eu não estou lendo a Bíblia 1h15 por dia. Como é que eu posso estar gastando tempo no Instagram 1h15? E aí Deus me deu aquela chapuletada, né? Vamos rever o modo como a gente está administrando, porque isso pode estar drenando. Consumismo fútil, falsas amizades, namoros que Deus não aprova, estão afastando você dele. E ele está falando: olha, eu não estou aprovando, não tem a minha bênção. Isso não está te ajudando, pelo contrário, está te afastando. Essa pessoa, ao invés de te inspirar a buscar mais a Deus, ao invés de orar junto, ela joga contra, ela tem ciúme da igreja.
Ideologias políticas, a gente está vendo um monte de gente aí se enredar por ideologias políticas totalmente nocivas, que a pessoa está disposta a abrir mão da igreja, do caminho, porque ela não abre mão de certas ideologias que são diabólicas. E não interessa, não é, o que venham a criticar a gente quanto a isso, que a gente vai continuar falando. Ideologia diabólica é ideologia diabólica. Seja de que partido político for, de que candidato for, elas são diabólicas e vão ser alvo de qualquer profeta sincero e bíblico diante de Deus. Então, coisas que vão consumindo o nosso tempo, consumindo tempo de discussões inúteis, fúteis, que não levam a lugar nenhum. Essas coisas vão drenando a gente, são ervas daninhas. E a gente inverte prioridades, e a gente passa a jogar fora o que é mais importante, porque a gente está se desgastando com o que é menos importante. E a gente precisa identificar essas coisas e falar: Senhor, eu estou gastando tempo demais com isso, eu preciso rever minhas prioridades. Então, se você está fazendo mais do que se sente capaz de fazer, e sente que está deixando de fazer o que é essencial, entenda, você está fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer, que Deus não espera que você faça. Isso é muito sério. O modo como a gente administra o nosso tempo. Às vezes a gente fala assim: cara, eu não estou tendo tempo de buscar a Deus. Eu não estou tendo tempo, não. Eu estou tendo tempo. Eu não estou buscando porque, na prática, eu não entendo que buscar a Deus seja prioridade sobre outras coisas que se tornaram ervas daninhas na minha vida, que estão me afastando dele, que estão sufocando o meu amadurecimento. E aí, Jesus fala assim: todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. É interessante que ele fala assim: olha, quem não dá fruto ele corta, mas quem dá fruto, ele está falando para mim e para você, que já estamos no caminho andando com Jesus, ele fala assim, ele poda. Quando ele fala ele poda, a poda, ela não é feita com a parte podre da planta, vai lá, corta a parte que está podre. Quem entende um pouco de cultivo de planta, sabe que o jardineiro, quando ele vai lá e poda, ele não está podando um pedaço que está morto, ele está podando um pedaço que às vezes está bonito e está vivo, mas que para que a planta cresça, certas coisas que são boas e lícitas precisam ser deixadas de lado. Você já viu um concurseiro, alguém que está dedicado a um concurso, e que foi aprovado num certo concurso? O que essa pessoa fez? Ela abriu mão de um monte de coisa boa para a vida dela. Ela abriu mão de tempo com a família, ela abriu mão de praia, ela abriu mão de diversão, de uma série de coisas. Não estou dizendo que o concurseiro não pode fazer nada disso, não. Ele só vai administrar o tempo dele, vai cortar muito tempo que ele usava com certas coisas boas. Mas ele podou, porque ele tinha algo muito maior em vista, que era ser aprovado no concurso. E ele chegou lá. A ideia é mais ou menos essa. Tem coisas boas que Deus pode estar falando assim: olha, vamos podar? Vamos botar de lado? Que eu quero que você dê fruto, e eu quero que sua vida frutifique muito mais do que ela tem frutificado. E para que isso aconteça, você precisa abrir mão de certas coisas que são até boas, mas elas estão atrapalhando o seu crescimento. E aí, naquele momento, é dolorido, não é? Podar certas coisas que são boas e agradáveis, não é um exercício prazeroso, é um exercício dolorido. Mas o que acontece com a planta que é podada? Ela não cresce até o momento que ela estava, ela cresce mais do que ela estava, ela vai além. E esse é o mesmo princípio que Deus quer aplicar a nós. Ele quer que a gente vá além, Ele quer que a gente seja mais usado ainda por Ele do que a gente vinha sendo até então, mas não tem outro caminho. É preciso a gente passar por uma poda, e isso não é agradável, né? Lembra de Hebreus 12? Nenhuma disciplina no momento parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois ela produz fruto de justiça para aqueles que foram exercitados por ela. Num primeiro momento é penoso, é difícil, é dolorido, mas Deus está falando: olha, vamos rever suas prioridades, vamos rever sua agenda. Eu quero que você frutifique muito mais, mas você precisa ser um bom gestor do seu tempo, dos seus recursos, para você produzir muito para a glória de Deus e ser alguém muito usado. E é isso que ele está falando para a gente, essa segunda lição.
A lição de que a gente tem que cortar fora as ervas daninhas, cortar fora aquilo que pode estar sufocando a gente. E a terceira grande dica na Bíblia em relação a essa colheita, e a gente dá muito fruto, o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 6, 8 e 9, aquele velho princípio universal da semeadura e da colheita, só que ele aplica isso à vida espiritual. Paulo diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Fala assim, olha, se você planta manga, não espere colher maçã. Você não vai colher maçã. Mas se você plantar maçã, esteja certo de que você vai colher maçã. Se por um lado, a lei da semeadura e da colheita mostra que a gente não pode esperar colher algo diferente do que a gente está plantando, né? Hoje, o que a gente é fruto das decisões e escolhas que a gente fez no passado. E o que a gente vai ser amanhã é fruto das escolhas que a gente está fazendo hoje, do que a gente está cultivando hoje, do que a gente está semeando hoje. O que você está semeando hoje, né? Quem hoje está semeando vida devotada a Deus, vai colher isso na sua vida, não é? E a gente não pode esperar nada diferente. Aí ele fala assim, não se canse de fazer o bem, não se canse de semear o bem, a virtude, não se canse de colocar suas raízes no lugar certo, não se canse de se colocar na presença de Deus, porque você vai necessariamente colher os frutos bons disso. Jesus diz o seguinte, João 12, 24, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E aí é um princípio de que o grão de trigo então passa por essa morte para ele frutificar, e Jesus fala, a vida cristã também é assim. A vida cristã, ela só é experimentada por aqueles que morreram para si mesmos. Jesus falou assim, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Esse vai viver uma vida abundante. Quem semeia esse grão de trigo, quem dá o passo no sentido de falar, Senhor, minha vida é tua, eu sou totalmente seu, esse vai colher para toda a sua vida as bênçãos de ter morrido para si mesmo e vivido para Deus. Agora, quem vai viver isso? Quem está semeando e perseverando nisso, sabendo que a seu tempo ele vai colher os frutos benditos das decisões que ele tem tomado hoje diante de Deus. Então, essa é a terceira lição. Aguarde a colheita, seja perseverante. Não fica olhando em redor e falando, pô, mas não está chegando nunca, não é? Eu não estou chegando nunca lá. Não, continua firme. No tempo certo você vai colher, se você não desanimar. Aquilo que você semeia, você vai colher. Algumas aplicações então aqui. Primeira, decida investir pesado em tudo o que te aproxima de Deus. Talvez você esteja passando por um período de seca na sua vida espiritual. Talvez você olhe para a sua vida e fale, cara, eu estou frutificando pouco demais, eu tenho vergonha disso. E não tem outro caminho, senão você entender que você precisa fincar, a partir de agora, mais do que nunca, suas raízes no lugar certo. Você precisa investir na sua relação com Deus, buscar Ele, se dedicar a Ele. A gente está chegando aí perto de mais um retiro do Gol, né? Quem não se inscreveu, como é que vai perder uma oportunidade de estar no retiro ali buscando a Deus, de estar ali tendo um tempo de adoração, de alimento, de banquete espiritual? Esse é o momento de investir tudo nisso. Eu quero estar lá junto, eu quero crescer, eu quero entender o meu papel nessa missão chamada Gol. Eu quero ser usado por Deus no meio do Gol, e na vida das pessoas que estão ali, e na vida daqueles que o Senhor quer alcançar através da minha vida. Então decida investir pesado em tudo que te aproxima de Deus. E aí, em paralelo a esse texto que a gente leu sobre Jeremias, tem um texto que é o Salmo 1, verso 1, ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores,
Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Eu quero ser, quem não quer ser esse cara aqui? Eu quero ser essa pessoa sábia, essa pessoa que dá fruto, mas eu não vou ser se eu não tiver plantado junto às águas, se eu não estiver investindo pesado naquilo que me alimenta. E também, segunda aplicação, é claro, dê um basta em tudo que te afasta de Deus. Basta, acabou. Senhor, está aqui, ó, eu quero entregar. Eu quero que o Senhor venha me podar. Eu quero mudança na minha vida. Chega de escravidão. Chega de ser acusado por Satanás de coisas que eu de fato sei que estou em pecado. Eu quero que o Senhor venha podar a minha vida, mesmo que doa. Eu estou sendo um mau mordomo, um mau administrador daquilo que o Senhor confiou a mim, do meu tempo, dos meus recursos, das minhas prioridades. E eu quero que o Senhor venha me dar sabedoria para gerir bem isso e para viver uma vida que te agrada. Coisas boas, Senhor, que eu quero que o Senhor venha e me ajude a ter mais foco para colher o resultado que o Senhor quer colher na minha vida. Terceira aplicação, então, esteja certo de que assim você vai dar muitos frutos para Deus. No tempo certo, você vai dar muitos frutos se você não desanimar, como Paulo fala. No tempo certo, a gente vai ceifar o fruto. Ontem a gente se despediu do Tim Keller. Quem não teve contato com o Tim Keller, nunca leu nenhuma obra dele, talvez tenha sido o teólogo e o pastor mais influente, não só para a atual geração de pastores, mas para algumas gerações de pastores. E a gente olha para a vida de um cara assim tão admirado, de uma forma quase unânime, por pastores de diversas denominações ao redor do mundo, e fala, cara, que superpoder é esse que esse cara tinha? E às vezes a gente olha para a gente tão cheia do Espírito, tão cheia de sabedoria bíblica, e admira essas pessoas, e tem uma sensação que essa pessoa é uma pessoa mágica. Mas, gente, a verdade é que não tem mágica nenhuma. Ele era uma pessoa que perseverou, ele fincou as raízes dele no lugar certo, e ele perseverou ali, e ele continuou ali, e ele passou por momentos difíceis, por dramas, por lutas, e continuou perseverando. Ele não viveu uma vida de glória sempre, ele não viveu uma vida de reconhecimento sempre. Certamente, Tim Keller viveu momentos muito difíceis, de secas muito difíceis na vida dele. Só que a gente não quer ouvir essa história, a gente só quer ouvir a história do best-seller, do cara que era um sucesso, do cara que é uma unanimidade, uma referência para todo mundo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ele teve que perseverar em momentos muito difíceis, ele teve que continuar semeando, e ele então colheu frutos de bênção sobre a vida dele. E não vai ser diferente. Tim Keller morreu com 72 anos. Eu e vocês temos toda uma trajetória pela frente, e a gente pode, ao longo dessa trajetória, fincar as raízes no lugar certo, deixar que as ervas daninhas sejam cortadas e buscar uma vida cheia do fruto do Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor querido, obrigado pela Tua Palavra, por essa série, Senhor, que revelou para nós, na Tua Palavra, o poder do Teu Espírito, capaz de mudar a nossa vida. E mudar a nossa vida não para o nosso conceito de melhor, mas para o Teu perfeito e santo conceito do que é melhor para nós. Amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas revelam o caráter de Cristo. O que a gente quer como igreja Tua é ser um povo que mostra ao mundo em trevas a beleza do Teu Evangelho. Vem nos capacitar a viver assim, vem nos capacitar a dar muitos frutos. Que o Senhor nos faça crescer assim, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.